Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar de um livro fantástico, que é Flores para Algernon, da Aleph. Gente, o que é este livro? Vamos lá, pra quem não sabe basicamente nada sobre essa história, é a história de um paciente com um retardo mental, tá? Que é o Charlie, e ele tem uma deficiência, um QI bem baixo, mas assim, bem baixo mesmo, e ele é selecionado para fazer parte de um estudo que está testando uma cirurgia revolucionária que pode fazer com que o QI dessas pessoas com um determinado nível de retardo e consigam voltar a desenvolver toda a parte de inteligência como um ser humano normal, tá? Então ele passa por essa cirurgia e ele começa a ter as mudanças que são esperadas para quem vai ficando cada vez mais inteligente e cada vez mais ciente do mundo, tá? Ele começa a enxergar algumas coisas que ele não enxergava antes, ele começa a ver como as pessoas tratavam ele por ele ser o que todo mundo chamava de idiota. Então ele começa a enxergar o quanto o ser humano é cruel, ele começa a ver o quanto é difícil se relacionar com as pessoas por ele ser extremamente inteligente. Então ele ficou muito inteligente, só que ele não... A inteligência não foi para todas as áreas da sua vida. Então ele ficou muito inteligente, que QI dele passa de 140, mas ele ficou ainda retardado emocionalmente, tá? Ele não consegue desenvolver o lado emocional junto com o lado intelectual, porque é como se agora ele estivesse entendendo tudo que ele tinha que ter passado na adolescência, e ele hoje é um homem de 30 anos, então a parte emocional dele é de acordo com um adolescente. Então ele começa a descobrir algumas coisas que quando ele estava na idade ele foi repreendido, e isso tem consequências sérias para o desenvolver dele ao longo da história. Você acompanha o desespero dele ao perceber o quão cruel é o mundo e o quão cruel as pessoas podem ser com quem é diferente, só diferente. E ele começa a não conseguir mais conviver com as pessoas que ele convivia quando ele tinha esse QI mais baixo. Ele não consegue mais trabalhar onde ele trabalhava, então ele começa a perder tudo que ele tinha na vida dele. Tudo que era seguro, tudo que era fácil, ele começa a perder, porque as pessoas que conviviam com ele não conseguem mais conviver com ele, né? E você vai acompanhando tudo isso, você vai sofrendo junto com ele, e você vai sofrendo o livro inteiro, porque você vai chegar num ponto onde ele vai atrás do pai, e ele não tem coragem de dizer quem é ele. Ele vai atrás da mãe e percebe o que aconteceu com a mãe, e ele descobre o que a mãe contou para a irmã, né? E percebe que toda aquela animosidade que a irmã tinha com ele durante a infância era natural, e entende porque que a irmã nunca foi atrás dele, nunca se importou, nunca buscou, nunca quis saber o que aconteceu com ele. Então é meio que um tapa na cara a cada página que é virada. Esse livro ele é escrito em forma de diário, tá? Então quando começa, você acompanha a maneira como o Charlie escrevia, como o Charlie se expressava, e aquilo vai mudando à medida que a cirurgia vai dando certo e ele vai ficando mais inteligente. E você acompanha o declínio de tudo isso também. Então a hora que termina essa história, você fica sem chão. Você fica sem chão, você só quer deitar em posição fetal e ficar chorando por horas a fio, porque você consegue captar a maldade, a crueldade humana num nível absurdo, e a gente percebe que em algum momento da nossa vida
A gente já fez isso, a gente já riu de pessoas assim, a gente já tirou sarro de pessoas assim, simplesmente por ser engraçado e por a pessoa não entender o que tá acontecendo. E aí você começa a repensar várias atitudes na sua vida, porque uma coisa é fato: o ser humano, ele é cruel com tudo aquilo que ele desconhece, com tudo aquilo que é diferente dele. Então, o ser humano, ele é cruel com quem é extremamente inteligente e não se enquadra nos padrões normais, e o ser humano é cruel com todo mundo que é retardado, que é burro e que não consegue entender as coisas básicas da vida. O ser humano é a pior raça, na verdade. Então a gente não consegue conviver com o diferente, a gente não consegue entender o diferente, e o pior de tudo, a gente não consegue aceitar o diferente. Então, quando você vê um autor jogar isso na sua cara de uma forma tão verdadeira, você repensa várias coisas na sua vida e você começa a enxergar o mundo de outra forma e começa a pensar de outra forma. Então, uma coisa que eu peço encarecidamente para todos vocês: leiam esse livro, se apaixonem pelo Charlie, pelo Algernon, que é um ratinho, e o vínculo que o Charlie e o Algernon criam é maravilhoso, gente, de verdade. Ele é um ratinho, tá? Ratinho de laboratório. E você vê o coração puro do Charlie se questionando do porquê que o rato faz coisas que ele não consegue, e aí ele se empenha cada vez mais para vencer esse ratinho. E aí eles criam sim um vínculo entre os dois, e um vínculo muito bonitinho e muito verdadeiro. E tem um porquê chamar Flores para Algernon esse livro. No final a gente descobre. E aí é mais um tapa na cara, gente, de verdade. Então eu vou deixar para vocês o link de compra na descrição. E leiam sim. É uma história linda, maravilhosa, que vai te fazer pôr a mão na consciência e repensar muitos fatos da sua vida, certo? Então até o próximo e